Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Então, estava aqui fazendo o meu trabalho, dando ajeitada aqui na casa, estava ali lavando as louças e coloquei um vídeo, né, para poder, enquanto eu lavo a louça, estar ouvindo uma mensagem, um devocional. Eu sempre gosto de fazer isso, né, que você vai ali fazendo seu trabalho e também ouvindo a palavra de Deus, aprendendo alguma coisa, né, que tem muitos canais maravilhosos no YouTube, né, que você pode absorver muita coisa, muito conteúdo bom, né? Basta você escolher bem, né, quem está ali ensinando, quem está ministrando também, pregando a palavra de Deus através das mensagens no YouTube. Isso te acrescenta bastante. Então, eu gosto sempre de colocar, né, uma mensagem enquanto eu estou fazendo o meu serviço. E esse vídeo falava sobre atitude e sonhos também. E eu comecei a lembrar, né, de mim mesma, né, quando muito tempo atrás, né, eu não tinha tanto clareza da palavra de Deus, não tinha assim tanto conhecimento, assim, de como era ter uma atitude, de como era sonhar, o que fazer para que esses sonhos acontecessem. E ficava ali sonhando, era apenas uma sonhadora, né? Tem uma pessoa que falou assim: ter sonhos sem atitude é ser apenas um sonhador, né? Então era isso que eu era. Eu sonhava, mas no momento de ter a atitude, de tomar atitudes, era zero. Muitas das vezes eu era tomada pelo medo, porque alguns me conhecem e sabem disso. Eu fui uma pessoa assim muita receosa de tomar decisões. Fui uma pessoa assim que sempre sonhava, mas na hora de executar o sonho vinha aquele medo, batia aquele medo, né? E passava-se anos e anos e eu ali apenas sonhando, sem ter atitude, sem ter coragem de ter atitude, por causa, muitas das vezes, eu deixava o medo falar mais alto, em vez de deixar a fé, né? Porque a fé, ela faz você avançar, mas o medo faz você ficar estacionado e muitas das vezes deixar você no profundo das suas limitações, né? Então eu era muito tomada pelo medo. Então quando chegava assim o momento de eu ter atitude para poder fazer com que aquele sonho acontecesse, eu deixava que o medo apoderasse de mim. E diferente da fé, porque a fé, nós sabemos que a fé, ela te faz avançar em direção àquilo que você almeja, acreditar no impossível, né? Mas o medo, ele sempre te coloca para baixo. O medo, ele faz você ficar estacionado, não deixa você ter atitudes que vão fazer com que o sonho e os propósitos de Deus aconteçam na sua vida. Então, assim era eu. Teve um momento da minha vida que eu estava tão desiludida, até mesmo havia parado de sonhar. Por que sonhar? Porque a gente que nasceu numa família simples, sem condições nenhuma, acredito eu que todo mundo que tem esse tipo de vida, né? Em algum momento da sua vida você sonha, você deseja avançar, você deseja conquistar. Então, chegou um determinado tempo que eu deixei de sonhar. Eu desacreditada, desiludida, descrente de tanto né, passar por dificuldades, luta, e sem entender que aquelas dificuldades muitas das vezes era porque eu não tinha atitude, porque eu não tinha ação de avançar em direção àquilo que eu sonhava, de conquistar os meus sonhos. E chegou esse tempo que eu deixei de sonhar. Para mim, tanto fez, tanto faz. Eu estava desse jeito. Na minha mente eu pensava assim, eu quero apenas servir a Deus. E um certo dia eu recebi uma ligação de uma irmã que queria fazer uma oração para mim. E nesse momento Deus usou essa irmã para falar comigo, né? Ela falou assim, olha, Deus manda te dizer que você deve voltar a sonhar. Você está, ela falou desse jeito, você está igual uma galinha, só olhando para baixo. Deus manda te dizer para que você olhe para cima, que você levante a cabeça, volte a sonhar. E eu me lembro muito bem disso, e eu estava num momento muito, muito difícil, passando muitas lutas em várias áreas da minha vida. Mas aí o tempo foi passando, e eu
continuei do mesmo jeito. Anos se passaram, anos, e eu voltei a sonhar, porém sem atitude. Não tinha atitude nenhuma de fazer com que esses sonhos acontecessem na minha vida. Porque muitas das vezes a falta de conhecimento, a falta de entender mais a palavra de Deus, de ter mais discernimento da palavra de Deus, e nos faz muitas das vezes ter atitudes que Deus não quer que nós tenhamos, que não tem nada a ver com o que Ele nos ensina na palavra do Senhor. Porque quando nós olhamos para os homens de Deus, para aqueles homens que romperam, né, romperam as barreiras, que conquistaram, né, na sua vida grandes vitórias, mulheres também, você vai entender, você vai ler e entender que aqueles homens, as coisas não aconteceram na vida deles de forma, assim, instantânea. Eles tiveram que ter uma atitude, eles tiveram que ter ações para ir em direção àquilo que eles sonhavam muitas das vezes, em direção ao propósito que Deus tinha através da vida deles. Então, Deus falava com eles e era para eles fazerem tal coisas, executarem tal coisas, mas Deus não dava tudo para eles assim de uma forma fácil. Era necessário que eles tivessem atitude. Era necessário que eles caminhassem em direção àquilo a qual Deus estava falando com ele. Então, quando nós olhamos para esses homens que venceram, que conquistaram, que romperam barreiras, você vai observar na palavra de Deus que aqueles homens eles tiveram atitudes. Deus falava com eles, né, na questão do sonho, dos propósitos que eles deveriam executar, das promessas que haviam sobre a vida daqueles homens, mas eles deveriam ter atitude, eles deveriam dar o primeiro passo, né, em direção àquilo que Deus tinha para a vida deles. Quando nós olhamos para a vida de Abraão, quando Deus faz a promessa a Abraão, Deus manda para ele, sai da sua terra, da sua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Então ali houve a necessidade de Abraão ter uma ação. Deus havia feito a promessa para ele, mas falou para ele, sai, vai. Ainda Deus falou assim, é para você caminhar por toda essa terra que eu darei a você e a sua semente. Então houve uma necessidade de Abraão se levantar. Né? Muitas das vezes ele teve que largar tudo, largar, né, a sua parentela, né, o lugar, muitas das vezes que ele amava, gostava, era ali que ele nasceu, cresceu, formou a sua família, mas ele teve que deixar aquele lugar e ir em direção àquilo que Deus tinha para ele e para a sua casa também. E muitas das vezes nós sonhamos, mas não queremos ter atitude. Muitas das vezes nós sonhamos, queremos que aqueles sonhos aconteçam, se realizem na nossa vida, mas muitas das vezes nós não queremos ceder coisas que na nossa vida parece que aquilo ali é impossível a gente conseguir deixar para trás. Mas Deus, quando Ele tem uma promessa para você, muitas das vezes vai ser necessário que você renuncie, que você ceda, que você caminhe, que você deixa de olhar para trás, como a mulher de Ló, que estava presa ali nas coisas, né, terrenas, nas coisas daquela cidade onde ela morava, presa a muitas coisas, as culturas, os laços, não sei, familiares, de amizade. E o que aconteceu com ela, né? Ela não pôde dar sequência naquilo que Deus tinha para a vida dela. E muitas vezes, assim, é nós. Nós ficamos estacionados, parados, sem movimento, sem ação. E aí, o que acontece? Os anos vão se passando, o tempo vai se passando e nós estamos ali, deixando de viver tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família. E ainda mais de cumprir o propósito que Deus colocou nas nossas mãos, nas nossas vidas, executar aquilo para qual Ele nos chamou. Isso porque, muitas das vezes, queremos ouvir Deus falar conosco de formas que às vezes Deus não vai falar. E sendo que todos os dias, quando nós, como eu disse, quando nós passamos a ter mais conhecimento, entendimento da maior palavra, da maior profecia, que é a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, que é ali a boca de Deus falando conosco. Nós, muitas das vezes, deixamos de
eu vou falar, desacreditar do que Deus está falando conosco através da palavra de Deus. É claro que Deus usa, claro, eu creio firmemente nas profecias que Deus usa as pessoas, mas muitas das vezes Deus está falando com você através da palavra e você está desacreditando, não está dando ouvido àquilo que Deus quer. Se você quer, Deus, muitas das vezes nós falamos, Senhor, nós queremos fazer a tua vontade, mas está ali, na palavra de Deus, a vontade de Deus, ensinando, instruindo a fazer a vontade dele, e a gente não quer ouvir, não quer fazer conforme a palavra de Deus. Se tudo que nós formos fazer, todas as decisões que formos tomar, se estiver alinhada com a palavra de Deus, isso é a vontade de Deus. Você só não pode tomar decisões quando não está alinhada com a palavra de Deus. Quando aquilo que você quer, que você está sonhando, está contra a palavra, contra os princípios da palavra de Deus, aí sim, aí não é a vontade de Deus. Mas se o que você está sonhando, se aquilo que está no seu coração está dentro, alinhada com a palavra de Deus, Deus quer sim que você faça. É a vontade de Deus. É os sonhos de Deus para a sua vida. Então, por que eu parei para falar isso aqui? Porque eu vivi anos e anos da minha vida querendo ouvir a voz de Deus, e sempre que Deus falava comigo, sempre, só eu que não estava dando ouvido. Né? Deus estava ali falando, chamando, assim como Deus, quando chamou Samuel ali por 3 vezes, e Samuel não entendia, não estava entendendo a palavra de Deus, a voz de Deus, e o texto vai dizer que Samuel, ele servia ao Senhor no templo, portanto, a palavra de Deus ainda não se tinha sido manifestada a ele. O que quer dizer? Muitas das vezes nós estamos servindo ao Senhor por longo tempo da nossa vida, mas nós não estamos dando ouvido à voz do Senhor, sabe por quê? Porque a palavra de Deus não foi manifestada a nós. Nós não estamos entendendo a palavra de Deus da forma que Deus quer que nós entendamos a palavra do Senhor. Por isso, nós, muitas das vezes, não temos atitude, deixamos o medo tomar conta de nós e ficamos ali. E o tempo está passando e você está deixando de viver as coisas lindas que Deus tem para a sua vida e de fazer aquilo que Deus quer através da sua vida. Entende? Então, foi para isso que eu parei aqui. Porque eu era uma pessoa assim, uma pessoa que não tinha atitude. Tinha sonhos, ainda tenho, mas não tinha nenhuma atitude, nenhuma ação. E nós ouvimos sempre, que a ação gera reação. A nossa ação reage diante de Deus. Então, Deus disse assim a Jeremias, quando ele estava ali, cercado, encerrado ali naquele lugar, no pátio do rei, do palácio do rei. E Jeremias ali, acredito eu, vendo tudo acontecendo, vendo aquele povo sendo destruído, um povo que tinha promessa de Deus, mas por causa da sua incredulidade, por causa de não obedecer Deus, de seguir os princípios da sua palavra, aquele povo estava ali sendo destruído. E aí Jeremias, em um certo momento, ele começa, assim como nós, muitas das vezes, desacreditar. Porque muitas das vezes nós fazemos isso, nós deixamos de entender o tamanho do poder de Deus. E Deus, ele é soberano. Deus o seu poder não se mede. Então Jeremias, Deus fala para ele assim, olha Jeremias, ainda se comprarão casas nessa terra, ainda plantarão vinhas. E Jeremias ali ao seu redor, ao redor de Jeremias, tudo sendo destruído, o povo sendo levado ao cativeiro, aquele povo a qual Deus fez grandes promessas. E por algum momento, Jeremias, acredito eu, que a ficar desacreditado como nós, muitas das vezes. Então, mas Jeremias, como ele era um homem de Deus, rapidamente o Espírito Santo fala ao coração dele e ele faz uma oração, relembrando o que Deus já havia feito na vida daquele povo a qual estava sendo destruído e na vida dele também. Então ele começa ali a declarar o poder de Deus, as maravilhas que Deus havia feito no passado, os grandes milagres que Deus havia operado. E então ali naquele momento, acredito eu, que Jeremias começa a ser renovado. E quantas vezes isso acontece conosco? Eu mesma. Quantas vezes nos momentos de desilusões, nos momentos de lutas, dificuldades, tristeza, eu olhava assim, começava a caminhar muitas das vezes, na rua, cabeça baixa, desiludida, desacreditada.
pelas muitas lutas e dificuldades. Mas quando eu levantava a minha cabeça ao céu, quando eu levantava os meus olhos para olhar para o céu, Deus me mostrava a sua grandeza e falava ao meu coração: olha, o meu poder é grande. E eu pensava assim: Deus, o tempo está passando, e cadê suas promessas? E aí Deus falava assim comigo, no meu coração, olhando para o céu: eu mudo tempos e estações, eu mudo leis, eu mudo tudo. Tudo está no poder das minhas mãos. E aí a fé começava novamente a ser alimentada no meu coração. E assim aconteceu com Jeremias. E aí chega um determinado momento ali que Deus fala assim: Jeremias, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Aleluia! Então é assim, né? Nós precisamos ter essa atitude de fé. Nós precisamos ser alimentados verdadeiramente na palavra de Deus, que é isso que vai nos fazer robustos, vai nos fazer estar com coragem de ir em direção àquilo que Deus tem para a nossa vida. Porque assim como eu sempre falo, parado, não vamos chegar a lugar nenhum. E eu ouvi uma palavra também: você pode até, ser salvo, sim, alcançar as mansões celestiais, mas talvez você vai deixar de viver tudo aquilo que Deus tem para sua vida aqui na terra. Então vamos acreditar, vamos sonhar, mas vamos ter atitudes, Começa a ler a palavra de Deus, começa a meditar, começa a verdadeiramente ouvir a voz de Deus, começa a verdadeiramente sentir o que é Deus falando com você, porque talvez você está esperando uma resposta, mas medita se o seu sonho, se o seu propósito que você tem aí no seu coração está alinhado com a palavra de Deus. Porque aí você vai ver sim, você vai ter a resposta certa de Deus, através da palavra de Deus. Medita dia e noite na palavra do Senhor. A Bíblia diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos do mundo, mas ele tem prazer na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Quando você começa a fazer isso, quando você começa a dar ouvido à voz de Deus, a sua mente, a clareza das coisas, elas ficam abertas, transparentes diante de você. Tem mais clareza daquilo que Deus realmente quer através das nossas vidas. Amém? Receba essa palavra no nome de Jesus e que você venha aí ter atitude e ir em direção àquilo que Deus tem para a sua vida. Um beijo no seu coração.